Olá, uma excelente tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando ao vivo aqui pelo canal do Boi, mais uma edição do Agricultura BR, nesta quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2021, reta final desse ano. Espero que você esteja muito bem. Vamos aos destaques desta edição do Agricultura BR. Você vai ver no programa de hoje cotações para soja, milho e café. E você vai rever também uma entrevista que o Fabiano Reis fez com o presidente da ProSoja aqui do Mato Grosso do Sul, André Dobashi, tratando aí sobre o plantio da soja no Mato Grosso do Sul e também as perspectivas sobre a safra 2021-2022 para a soja em todo o país. Nas informações do clima, no agroclima, Renata Ferreira hoje vai destacar as chuvas persistentes na região sudeste do Brasil. Bom, é importante lembrar que você acompanha toda a nossa programação ao vivo aqui pela TV, acompanha também a gente pelo Universo Digital, estamos ao vivo pelo portal sba1.com, pela página do Canal do Boi no Facebook, estamos ao vivo também pela NET e Claro TV, e para você que está fora do Brasil e na região de fronteira, acompanhe a programação do Canal do Boi através do sinal da NEL TV. A gente abre essa edição falando de soja, nós vamos assistir agora, rever uma entrevista que o Fabiano fez com o presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul, André Dobashi, sobre o plantio da soja aqui em Mato Grosso do Sul e também outros aspectos envolvendo a safra 21-22. Acompanhe aí. Estou agora com o André Dobashi, presidente da ProSoja do estado de Mato Grosso do Sul. E o assunto por aqui é a produção, é a soja que já está nos campos, expectativa de comercialização, o que pensar em torno de insumos e principalmente esse próximo ano aí que já está batendo na porta. Por isso que eu converso agora então com o André Dobashi, está aqui com a gente. André, a soja aqui no Mato Grosso do Sul está instalada, está praticamente conclusa, toda a semeadura, todas as áreas, e vem com bom desempenho. Como é que você tem avaliado, como é que a ProSoja tem avaliado essa campanha 2021-2022 nesse começo de processo? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É sempre um prazer para a gente estar aqui falando com vocês, principalmente no canal do Boi, um parceiraço nosso aí. Agradeço a oportunidade de estar compartilhando essas informações da safra aí com vocês. Como você disse, a safra 21-22 veio com muita expectativa positiva aí para o produtor. Nós realmente fizemos uma semeadura bastante acelerada, com muita preocupação técnica, e batemos praticamente um recorde de tempo de semeadura com qualidade técnica. Nossos técnicos do projeto SIGA estão acompanhando essa safra a campo e têm relatado uma qualidade muito grande na cura, na emergência e no estabelecimento dessas plantas. Tivemos aí alguns episódios bastante isolados e de pouca relevância em relação à chuva de granizo, a vendaval, a alguns episódios que prejudicaram o estabelecimento de algumas pequenas áreas aí no estado, mas já foram sanados esses problemas e a nossa safra está muito bem implantada, as chuvas estão atendendo às nossas expectativas, então temos aí lavouras muito bem implantadas e seguindo a nossa expectativa inicial, Fabiano, que era de semear algo em torno de 7% a mais, né? Então, vínhamos de uma safra de 3,5 milhões praticamente de hectares, e esse ano a gente acredita que semeamos 3.700.000 hectares de soja, chegando a quase 3.800.000. Nesse momento, os nossos técnicos do Projeto SIGA estão espalhados em toda a região produtora de soja do Mato Grosso do Sul, fazendo o levantamento de uso e ocupação do solo, para realmente caracterizar o tamanho dessa semeadura de soja e ver aí qual vai ser o crescimento dessa safra no Mato Grosso do Sul. André, e hoje a gente já pode falar em estimativas de produtividade, consequentemente também o que esperar desse resultado de produção? Realmente, Fabiano, ainda é bastante cedo, né, para a gente fazer alguma previsão mais assertiva. O que a gente faz em toda a safra, e graças a Deus a gente vem acertando, ou sendo surpreendido positivamente na soja, a gente faz, de acordo com o crescimento orgânico, né, algo em torno de 7%, 5%, que a gente vem tendo no Mato Grosso do Sul, anualmente,
a gente faz uma expectativa de safra dentro da normalidade. Esse ano não poderia ser diferente. Lembra que a gente vem de um recorde de safra sul-mato-grossense. O ano passado, o produtor sul-mato-grossense atingiu a casa aí de quase 63 sacos por hectare, né? 62,8 sacos por hectare, dentro dos 3,5 milhões de hectares que a gente semeou de soja no ano passado. Então, seria imprudente da nossa parte fazer uma expectativa nessa ordem de grandeza, o que leva a gente a fazer uma expectativa dentro da média histórica, aí, né, em torno de 56 sacos de soja, e, claro, rezando para que sejamos surpreendidos com uma boa produtividade e que daqui para frente a gente vá revisando essa média para cima. O que a ProSoja sempre faz é, como a gente está semanalmente aí visitando as propriedades, então são mais de 2.000 propriedades atendidas, né, sendo visitadas pela ProSoja de maneira bastante próxima, né, nossos técnicos estão bastante próximos dos produtores, levantando a qualidade dessas lavouras, e a gente espera que, na medida que a gente passe aí para o estágio reprodutivo, desenvolvimento dos grãos, a gente vá revisando essa produtividade para cima e bata mais um recorde de produção e produtividade média no estado esse ano. Certo, Dobashi? Dobashi, e assim, falando dessa primeira safra de soja e a segunda safra, nós tivemos uma semeadura, podemos dizer, no cedo. Isso faz com que o milho, quando for cultivado, e outra cultura, como algodão, Mato Grosso do Sul, mas principalmente o milho, ele seja semeado dentro da sua janela ideal. Isso melhora as expectativas em relação à safra do cereal, uma vez que a campanha anterior, a 2021, teve todo o impacto de ter cultivado a soja, não teve condições climáticas ideais, então cultivou a soja um pouco mais tarde, atrasou o milho teve todo o impacto climático negativo sobre ele? Exatamente, Fabiano, muito bom esse questionamento, vale a pena a gente explorar aqui e falar um pouco sobre a safra 2021 e a safra 19-20, né? Ambas foram muito complicadas para o milho, embora a safra 19-20 tenha sido boa para o milho, né? A gente teve um atraso na semeadura, a safra 19-20 foi bastante seca para a soja e aí, consequentemente, empurrou o milho, mas o milho ainda conseguiu um bom desenvolvimento em função da não ocorrência do frio, né? E a gente ainda teve um pouco menos de seca. Já na safra passada, a safra 2021, essa safra de milho que a gente acabou de sair, nós fomos bastante prejudicados, ora pelo atraso na semeadura, então a safra de soja empurrou aí 28 dias na janela do milho, tirando a semeadura do milho do mês de fevereiro, que é a semeadura ideal, então a gente entrou num risco muito grande semeando março, e alguns produtores foram até abril com esse milho. Depois nós tivemos uma seca muito expressiva, né? Algumas regiões aí relatando 60 dias de seca, né? Uma estiagem forte e não muito comum nessa época do milho aí. E seguido por episódios muito severos de frio, né? Então nós tivemos até 8 geadas consecutivas na região de fronteira, nessas regiões mais altas do Mato Grosso do Sul, que normalmente não são muito comuns as geadas, e a gente teve aí 2, 3 geadas acontecendo. As baixadas, então, nem se fala, né? Então a gente teve aí regiões mais baixas aí que teve até 8 geadas consecutivas, prejudicando bastante a produção e a produtividade média do milho. Esse ano a gente vem de uma semeadura de soja extremamente dentro da janela da soja, né? Então, logo que venceu o vazio sanitário, no dia 16 de setembro, o produtor já estava semeando soja, tivemos algumas chuvas, né? E depois o produtor fez essa semeadura de maneira bastante acelerada e com foco na qualidade, então até conseguiu escalonar sua semeadura para ter uma colheita de acordo com o seu parque de máquinas aí, e isso faz com que a gente coloque realmente
uma expectativa bastante positiva no milho, né? Porque vamos começar a colher soja no final de janeiro, aí, alguns produtores começando em meados de janeiro, lá para o último decêndio de janeiro, colocando o milho ainda numa situação muito interessante de clima, não só pelo fato das chuvas estarem abundantes no mês de janeiro, mas também da gente ter uma boa umidade, né? E avançando aí o mês de fevereiro, tentando terminar essa semeadura do milho ainda no mês de fevereiro. Isso faz com que a gente coloque essa cultura exatamente na melhor janela de plantio para a segunda safra no estado do Mato Grosso do Sul. Então a expectativa é muito grande, ainda mais porque nós temos aí uma boa área de soja que já está aí no segundo, terceiro ano. Então toda a área que a gente foi expandindo, né, desde lá de 18 e 19, onde a gente tinha nem 3 milhões de hectares cultivados com soja, e a gente já vem aí para 3 milhões e meio cultivados com soja na última safra, né, 2021. Então a gente acredita que todos esses 600 mil hectares aí que a gente foi expandido em soja acabe virando milho. E dentro de uma janela de semeadura muito favorável, que é o final de janeiro, começo de fevereiro. Então a gente espera aí que a gente tenha um recorde de área plantada com milho e um recorde de produtividade, só precisando da ajuda do clima e o bom desenvolvimento da soja nessa safra atual. Certo, e você falou a respeito da dependência do clima, claro, sempre vai ter, né, e o bom desempenho de soja, e aí nós entramos na questão dos insumos, principalmente fertilizantes, defensivos também, mas os fertilizantes, nós temos hoje uma contenção global, pode-se dizer assim, realizado por China, que já anunciou, já pelo menos 7, 8 meses, já falava que poderia fazer isso, acabou fazendo mesmo. Rússia acompanhou o mesmo processo. O Ministério da Agricultura conseguiu até uma boa negociação com a Rússia para termos os insumos, né, principalmente fertilizantes, no Brasil. Mas, em resumo, Dobashi, nós temos aí, na média nacional, entre 25% e 30% dos fertilizantes que ainda não foram adquiridos para a safra de milho, para a segunda safra dessa campanha atual, o que deve ser resolvido a partir de agora. Tá? Em relação à safra próxima, aí pensando na 2022, 2023, o produtor de soja, principalmente, ele não tem travado. As negociações de barter têm sido muito menores pelas nossas apurações e também de algumas empresas parceiras e que conversam conosco todos os dias, principalmente está o BBA e a Stonex, que tem apresentado dados para nós que mostram que está mais devagar, porque o preço está alto. Como é que você acredita que o produtor deva agir neste momento? Neste momento ele está negociando, ele deve esperar uma janela melhor de negociação. Como é que você avalia esse momento? Exatamente, Fabiano. Vale lembrar aqui que nós também temos o nosso departamento econômico na ProSoja, a gente vem acompanhando isso. O nosso departamento econômico, ele mapeia a economia agrícola no estado. A Renata, nossa economista, ela faz todos os boletins, inclusive um boletim que desceu com um gosto muito amargo para o produtor, onde a gente precifica, né, a safra de soja, a gente coloca os custos de produção, e a gente encontrou aí o dobro, né, um custo quase que 100% maior de insumos, aí, né, o custo direto, defensivos, fertilizantes e sementes, em função de todo esse cenário de pandemia, de inflação, de restrição de oferta e tudo mais. Realmente é uma situação bastante preocupante quando a gente analisa o cenário da soja e do milho, né? Não dá para a gente analisar de maneira separada, mas falando em soja da próxima safra, o produtor está com duas questões. Primeiro, que quando ele começou a fazer os barters lá atrás da outra safra, da safra passada, que já foi praticamente inteira comercializada, ele teve realmente uma frustração quando ele fechou esses barters lá atrás, porque ele fechou a preços bastante baixos, aí colheu, e ele ficou olhando os preços altos acontecerem e não tinha produto para comercializar. Então agora esse produtor ele acabou não fazendo trava, ele preferiu negociar à vista, né?
e está negociando à vista e acabou não fazendo trava de soja com fertilizante por 2 motivos. E aqui vale a gente lembrar e ratificar a importância do primeiro motivo, que é a não entrega desses produtos, né? Então, o produtor ele está com bastante receio de não receber os insumos, de não receber defensivo, de não receber fertilizantes, sementes, e por isso ele também não fez trava de soja. Então, o que a gente recomenda? Em primeiro lugar, um bom contrato de compra e venda, né? Da mesma forma que quando a gente vende o nosso produto, a nossa soja, o nosso milho, a gente precisa estar bem municiado de um contrato onde explica toda a qualidade do produto, prazo de entrega, quem são os responsáveis pelo não cumprimento do contrato, aonde a gente vai procurar os nossos direitos. No caso de compra de defensivo, de semente, de insumo antecipado, a gente precisa ter um bom contrato. Esse contrato não pode se resumir a um pedido de compra com poucas cláusulas de responsabilidade para ambas as partes, tá? Se o produtor for pagar à vista, ele tem que ter uma certeza de que ele só irá desembolsar quando ele receber o produto, porque nós estamos atravessando uma situação bastante diferente, né? Então, voltamos a ter um pouco de inflação, a inflação está fazendo com que os preços se mexam a cada dia. Nós temos fornecedores muito sérios, mas também temos os oportunistas e a gente tem que se blindar desses oportunistas. Então, o que a gente recomenda é não façam adiantamento de dinheiro sem que vocês tenham a certeza do recebimento do produto, ou seja, se o produto já estiver em casa, e procurem realmente fazer trava de preço da commodity, né, de preço da soja, com o insumo que você está tendo. Embora seja uma ferramenta que você pode ter outros preços melhores lá na frente, nós estamos vindo de ofertas de preço bastante interessantes. Quando acontece isso e você consegue travar uma relação de troca interessante, é uma certeza de que o produtor vai continuar no seu negócio, não vai ser surpreendido por uma queda abrupta de preços e vai continuar conseguindo fazer essa relação de troca de uma maneira interessante para que o custo de produção fique dentro do esperado. Então, são as 2 recomendações muito importantes que a gente deixa para o produtor. Em primeiro lugar, tenha certeza que o teu fornecedor só vai receber depois que ele te entregar, ou que você deixe isso muito bem amarrado com ele, né? Para que você não seja surpreendido aí com atrasos e falta de produto no mercado, tendo adiantado dinheiro para ele. E depois, então, contratos muito bem feitos também. E depois, a importância de se precificar, né? Amarrar o custo desse insumo que tem subido absurdamente junto com o valor do seu produto, para que quando você realmente faça essa troca, você não seja surpreendido por uma desvalorização da sua produção com uma supervalorização dos insumos de produto que pode impactar negativamente na sua margem. Eu acho que é isso. Tá certo, André Dobashi. Dobashi, eu quero agradecer sua participação mais uma vez no Agricultura BR, no canal do Boi, deixar um abraço a você, a sua família e desejar um ótimo 2022. Muito obrigado, Fabiano. Eu que agradeço. Só reforçar aqui o compromisso que a gente tem com o produtor, com o canal aí para levar informações de qualidade. Estamos sempre à disposição para debater esse assunto da cadeia de soja e milho, que sempre nos motiva bastante. É a função da AproSoja esclarecer dúvidas e o cenário da soja do milho no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Conte sempre com a AproSoja. Um abraço a todos. Grande abraço, André Dobashi. Conversamos com o presidente da AproSoja de Mato Grosso do Sul. Legal. Bom, a gente segue falando sobre soja aqui no programa. Nas 2 últimas safras, mostramos aqui no canal do Boi a preocupação de pesquisadores e produtores com a podridão da vagem no baixeiro da planta de soja em várias regiões produtoras de Mato Grosso. Nessa safra, a doença se intensificou. Vamos aos detalhes com Valdir Pacheco. A safra de soja 2021-22 de Mato Grosso deve atingir um recorde de 37,41 milhões de toneladas.
dados divulgados recentemente pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, mas de acordo com a realidade vivenciada pelos produtores da região médio-norte do estado, que é o maior produtor da oleaginosa no país, esses números tendem a mudar esse cenário. Nossa equipe acompanhou a colheita nas áreas de pivô de irrigação da fazenda Berrante de Ouro, localizada na comunidade Barreiro, distante 50 quilômetros de Sorriso, que está contabilizando perdas significativas nesta safra com uma anomalia nas lavouras. Essa anomalia é a podridão da vagem, que há 3 anos atrás foi identificado pelos pesquisadores aqui do Mato Grosso. Ela começou pelo bacheiro e agora, nesta safra, ela está se intensificando, indo até a ponteira da planta. A estimativa de perda nas lavouras aqui do Mato Grosso é de 30%. Edemar é o gerente da fazenda. Há 20 anos formado em técnico agropecuária e administrador de empresa, fala que essa anomalia foi identificada na safra passada, porém não tão intensa como nesta safra. No ano passado, a gente percebeu uma ou outra vagem, quase insignificante, mas a gente já detectou na fazenda. E esse ano o problema veio com força, potencializou, né? Aqui na fazenda a gente já detectou em 3 variedades de soja, 3 materiais. O que nos leva a crer que não está assim diretamente ligado a uma ou outra variedade. Tem algumas variedades até antigas, já que se planta, nunca tinha esse problema e agora começou a ter. Então esse problema realmente é novo. A pesquisa, a gente sabe que tem vários órgãos de pesquisa aí, inclusive Embrapa, algumas instituições de pesquisa particulares, universidades aí envolvidas tentando descobrir o problema, mas ainda não existe um diagnóstico aí conclusivo, né? Tem muitas hipóteses, algumas vão caindo por terra quando vai cruzando as informações. Isso traz uma preocupação muito grande, o prejuízo está acontecendo e não temos ainda a resposta. Talvez o nosso pedido seja que essa pesquisa se intensifique mais, se invista muito nessa pesquisa, isso é muito urgente. Então, sobre a anomalia da vagem da soja, mais ou menos essa é a nossa percepção. O produtor Moisés Bock é natural do Rio Grande do Sul. Produz há mais de 20 anos no Mato Grosso e nunca viu um estrago na sua lavoura como essa podridão das vagens. E a preocupação é que as contas nesse ano não vão fechar. Então, isso nos preocupa muito, é uma doença nova que a gente não está conseguindo dominar ela, né? Que como vocês veem aí, acaba tendo um problema sério nisso aqui, que não tem fungicida por enquanto que nós. E a gente se preocupa muito porque as prestações, aquilo que nos compete, que hoje está tudo muito caro, principalmente maquinário, combustível. A gente se preocupa muito que esse agronegócio hoje, com esses tipos de doença, venha comprometer muito o nosso ramo, que até hoje todo mundo acha que é o melhor negócio do mundo. Mas é que nem vocês verem aqui, nada é garantido. O negócio hoje está tudo em céu aberto, dependemos de uma colheita, que nem hoje mesmo, temos essa lavoura para colher, dependemos do sol, não comprometeu nada disso aqui por causa do excesso de chuva. É uma doença que apareceu aí que nós não sabemos o que é. De Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco.
Bom, você conferiu aí com a gente algumas cotações de preço da soja em algumas regiões do país. Eu tenho aqui duas informações para você. Vamos começar com o preço da soja nos portos brasileiros. Se tiver no jeito para mim, o diretor, coloca para mim aqui, depois a gente traz o valor da bolsa, tá? Bom, nesse momento o preço da soja praticado nos portos brasileiros, de acordo com a grande corretora, para entrega em janeiro, agora já nesse mês de janeiro, a saca sendo trabalhada aí é R$ 172,00, sendo cotada, né? R$ 172,00, tanto no Porto de Santos, bem como no Porto de Paranaguá. Vamos dar uma olhada então agora no preço da soja na Bolsa. Coloca para mim aqui, para você acompanhar em casa. Bolsa de Chicago nesse momento, nos contratos para janeiro de 2022, $13,47 mais 4, o bushel, o valor do bushel, queda de 0,66%. Nos contratos para março de 2022, $13,59 mais 4, queda de 0,68%. Nos contratos para maio de 2022, $13,69, queda de 0,64%. E nos contratos para julho de 2022, $13,73 mais 2, continua caindo, queda de 0,63%. Vamos dar uma olhada como é que está sendo negociado o dólar neste momento? Você acompanha comigo em casa? Nesse momento, o dólar comercial sendo vendido a R$ 5,58 mais 1, uma forte queda, variação negativa aí de 1,93%. Nesse último dia de operações do mercado financeiro deste ano, o dólar tem movimento de forte baixa frente ao real, como você viu aí. Mas nós vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, vamos conversar com o Walter Puga Júnior para entender o que está acontecendo. Nós abrimos a nossa conversa hoje cedo no Bom Dia Produtor, Puga. Você vinha dizendo aí que o dólar começou o dia com uma forte valorização frente ao real. De repente, no meio dessa manhã, tivemos essa reviravolta toda. O que aconteceu? Atualiza a gente. Boa tarde. Olha, o dólar pegou uma inversão de negócios e caiu até a faixa de R$ 5,54, ou seja, teve uma baixa em alguns momentos de mais de 2%. Neste momento você citava, e de fato os números estão próximos, né? Mudam rapidamente, a queda agora é de quase 2% de novo. A queda nesse momento é de 1,96%, opera a 5,58%. Mas vale lembrar que chegou a 5,54%. E por que ocorre essa baixa? Há um pequeno volume de negócios no último dia de operações no mercado financeiro deste ano. Ou seja, é um mercado que opera hoje com baixa participação dos investidores, há uma ausência dos investidores no mercado, eles esperam, na verdade, o ano recomeçar agora, né? Recomeçar as atividades a partir do dia 13 de janeiro. Por isso, qualquer movimentação, seja para compra ou para venda, altera muito a cotação do dólar. Agora, o que ocorre com o dólar fora do Brasil não é muito diferente, não. O dólar negociado no mercado internacional opera agora com uma leve alta de 0,14%, ou seja, ainda na faixa de 96 mil pontos, naquele chamado dólar index, né? Agora, nós tínhamos a expectativa de uma baixa mesmo, uma baixa para o dólar hoje, mas muito pequena, não uma baixa tão acentuada como essa que ocorreu. Ao contrário, os analistas do mercado internacional esperam uma valorização do dólar a partir dos primeiros dias de 2022, ou seja, em janeiro deveremos ter uma retomada da alta do dólar. É esperar para conferir. Mesmo com essa baixa de hoje, vale ressaltar, o dólar deve encerrar o ano com alta de mais ou menos entre 7,8% e 8% de alta frente ao real. Chegou a subir mais, a expectativa é de que tivesse uma alta de quase 10% hoje, no final do ano, mas agora com essa baixa, a perspectiva é de que termine com uma alta menor, no máximo aí na faixa de 8%. O dólar futuro também reage com forte movimento de queda, viu? O dólar negociado para o vencimento mais curto, o dólar futuro para janeiro, opera agora com queda de 1,95% a R$ 5,58. E o dólar negociado para fevereiro, aí olhando mais à frente, né? O dólar já é negociado na B3 para fevereiro a R$ 5,61, mais 65 agora, tem uma queda superior a 2%. O que se espera é que até o final do dia o dólar se acomode com uma baixa bem acentuada hoje, mas isso decorre aí de movimentação muito pequena no mercado. Agora, qual é o destaque no noticiário desta manhã? É que, enfim, foi sancionado o projeto que institui o novo marco legal do câmbio. Resumindo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou
sem nenhum veto, importante dizer, o projeto de lei que institui aí o novo marco legal do câmbio. A proposta foi aprovada em dezembro já pelo Senado, depois de ter passado pela Câmara. Foi uma proposta do Banco Central, foi enviado ao Congresso Nacional pelo Banco Central do Brasil, propondo aí alterações na legislação do mercado de câmbio brasileiro. Bom, o que o Banco Central propõe? Ele propõe ampliação das possibilidades de abertura de conta em dólar no Brasil e em outras moedas estrangeiras também. Ou seja, vai possibilitar que bancos e instituições financeiras do Brasil invistam no exterior recursos que são captados tanto fora do país como aqui, além de facilitar aí o uso da moeda brasileira em transações internacionais. Agora, para o público que nos acompanha agora, né? Viajantes, pessoas físicas, né? Para os viajantes, está proposto no texto o aumento do limite do dinheiro vivo que cada passageiro pode portar, tanto ao sair como entrar no Brasil. Viu? Em vez dos atuais R$10.000, serão agora permitidos a saída, né, com a pessoa física, de $10.000, ou a entrada de $10.000, ou equivalente também em outra moeda além do dólar. Será também permitida, a partir de agora, a negociação de pequenos valores em dólar de pessoas físicas, limitada aí a $500. Não tínhamos essa permissão antes. Então, pequenos negócios poderão ser realizados em moeda estrangeira, até $500, dispensando até as exigências de identificação, pagamento de taxas, se isso ocorrer, lógico, de forma eventual e não profissional. Ou seja, poderemos negociar agora, Adriano, eu e você, por exemplo, $500, nós, sem precisarmos prestar contas ao fisco dessa negociação física, né? Troca de dólares, o que não era permitido até então. Outra alteração é que o novo marco legal do câmbio simplifica as operações ao determinar que as instituições financeiras que operem no mercado, elas não precisarão exigir dos clientes dados ou certidões, desde que essas certidões, esses dados já estejam disponíveis em órgãos do governo, sejam dados próprios dos bancos ou públicos ou privados de acesso mais amplo. Resumindo, há uma facilitação agora para a operação com moeda estrangeira no Brasil, o que há muito tempo o mercado financeiro reivindicava, né? Pelo menos maior liberdade. Vai ser possível agora aplicar lá fora, trazer dinheiro de lá para cá com maior facilidade. Isso muda e muito e abre a perspectiva para o país de ter um volume maior de negociações com o real. Esse é o objetivo do Banco Central. Então, de olho na informação, a partir de agora, a partir de janeiro, nós teremos aí a possibilidade de aumentar as nossas negociações com dólares, moeda mesmo, no Brasil. É com você, Adriano. Valeu, importantíssima essa informação que você trouxe. Eu gostei dessa história dos $500, viu? Você pode passar para mim que está tudo certo. Um excelente presente de final de ano aí. Obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde para você. Feliz 2022. Bom, e a gente segue trazendo informações para você depois do intervalo comercial, porque tem uma paradinha chegando por aqui. Logo depois você vai ver como estão as ações para o milho no mercado internacional e também outros destaques dessa edição do Agricultura BR. Volto já. Estamos de volta. Bom, o Rio Grande do Sul é o estado com mais municípios no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Só este ano foram 15 cadastros. A Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul está encerrando 2021 com 15 estabelecimentos registrados no Serviço de Inspeção Estadual, indicados ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal. São frigoríficos, laticínios e fábricas de embutidos que podem comercializar seus produtos para todo o Brasil e não apenas nos municípios do estado. Com as novas indicações, o CI totaliza 47 estabelecimentos incluídos no SISB. Para ser indicada, é preciso que as empresas tenham programas de autocontrole e a preocupação com a qualidade independente do tamanho do estabelecimento. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com mais municípios no sistema e, recentemente, com a possibilidade de inclusão de consórcios intermunicipais por meio do projeto piloto do Ministério da Agricultura, o estado também conseguiu a adesão de 2 consórcios, da região do Vale do Jacuí e da Serra Gaúcha. Um dos objetivos da Secretaria de Agricultura do estado no próximo ano é a desburocratização do acesso ao SISB, para que os produtores possam expandir os seus negócios e atingir outros públicos consumidores.
De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Bom, você viu aí que as informações a partir de agora passam a ser do milho. A gente traz primeiras informações para você, trazendo também os contratos para o milho na B3. Acompanhe comigo aí em casa nos contratos para janeiro de 2022. O milho está sendo negociado a R$ 89,80 a saca, alta de 0,63%. Nos contratos para março de 2022, R$ 93,80 a saca, alta de 0,53%. E nos contratos para maio de 2022, R$ 88,99 a saca, alta de 0,68%. E nos contratos para julho de 2022, R$ 86,80 a saca, queda de 0,22%. Confira outras cotações do milho em algumas regiões brasileiras. A gente acompanha agora o mercado futuro do milho na Bolsa de Chicago. Confira comigo em casa nos contratos para março de 2022. $6, 1 cento mais 4 o bushel, queda de 0,66%. Nos contratos para maio de 2022, $6, 2 centos mais 4, queda de 0,70%. Nos contratos para julho, $6 mais 6, $6 mais 6, queda de 0,74%. E nos contratos para setembro de 2022, $5 e 67 mais 2, queda de 0,83%. Agora é hora de informações, sobre a previsão do tempo para esta quinta-feira. Está chegando aí o Agroclima com a Renata Ferreira. E a previsão hoje é de destaque ainda para muita chuva em boa parte do país, principalmente na região sudeste do Brasil. Os detalhes com a Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Adriano. Boa tarde a você também que acompanha o programa de hoje. Previsão de muita chuva ainda sobre grande parte do país. Esta última semana aí do ano, a chuva forte ganhou espaço e provocou prejuízos no norte de Minas Gerais, também na Bahia, Goiás e também no Tocantins. E hoje a chuva ainda persiste pelo sudeste brasileiro. A previsão é de altos volumes em Minas, Rio de Janeiro e grande parte aí de São Paulo. E esse cenário, Adriano, de muita água é por conta da combinação de calor com umidade, ventos em diversos níveis e também da umidade que vem lá do norte brasileiro. Para os próximos dias, na região centro-oeste, a previsão é de chuva intensa em Goiás, também Distrito Federal e nordeste de Mato Grosso. Em Mato Grosso do Sul, o sol alterna com pancadas de chuvas isoladas. E essa condição de muita chuva também é prevista para o estado do norte brasileiro, estados aí como Tocantins e também sul do Pará. O Amapá registra fortes temporais e entre o Acre, sul do Amazonas e Rondônia, tempestades e tempo bastante abafado. Já a virada de ano será de tempo aberto nas praias do leste nordestino, a situação oposta do que aconteceu no Natal, principalmente na Bahia, Agora a chuva ocorre no Mato Piba, Maranhão, Piauí e Oeste Baiano devem receber volumes altos aí nos próximos dias. E no sul do país, a novidade só vem amanhã, sexta-feira. Uma frente fria passa pela costa do Rio Grande do Sul e encontra aí temperaturas altas. O aumento da umidade com esse calorão intensifica as chances de temporais no último dia do ano nos estados sulistas. Adriano, daqui a pouco eu volto na programação com mais informações da previsão do tempo. É com você. Valeu, Renata. Obrigado. Vou para mais um rápido intervalo comercial agora, logo depois na volta. A gente vai trazer também um balanço sobre o mercado da laranja neste ano de 2021, inclusive com informações ao vivo do repórter Gustavo D'Angelo, lá de Araçatuba, região noroeste do estado paulista. Fica por aí, a parada é rapidinha. Estamos de volta.
E como eu adiantei antes no intervalo, nós vamos agora ao vivo até Araçatuba, na região noroeste do estado de São Paulo. Vamos conversar com o repórter Gustavo D'Angelo, que vai fazer um balanço do mercado da laranja nesse ano de 2021. Inclusive, né, Gustavo? Salve, uma ótima tarde para você. Prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. Inclusive, a gente teve aí uma condição atípica da laranja nessa reta final de ano agora. Eu acho que em virtude do preço um pouco mais baixo, está sendo fácil encontrar laranja na mesa do brasileiro nessas festas de fim de ano, né? Boa tarde. Boa tarde para você, Adriano. Boa tarde a todos. Pois é, né? Como eu disse ontem na minha participação aqui na nossa programação, né? A gente trouxe informações sobre o mercado da laranja. A gente pode encontrar com preços melhores, mas na média o preço da fruta ele subiu, viu? Aqui em São Paulo e no Triângulo Mineiro. No geral, a necessidade de matéria-prima permaneceu elevada nas indústrias paulistas e a baixa produção da fruta manteve a oferta controlada durante todo o ano. A média dos preços no segundo semestre foi de R$ 27,50 a caixa, colhida e posta na fábrica, alta de 22,50% em relação ao mesmo período de 2020. Ainda que a remuneração tenha sido superior para muitos citricultores, a rentabilidade foi apertada, já que a baixa produtividade elevou ainda mais os custos de produção. A estimativa de dezembro de 2021 do Fundecitrus indica que a produção do cinturão citrícola deve ser 1,7% menor que a da safra passada, totalizando 264.140.000 caixas da fruta. Mesmo que a temporada seja de bienalidade positiva e com maior carga de frutos, as laranjas vêm apresentando baixo calibre, o que explica a menor produção. Mas mesmo assim, Adriano, o pessoal consegue aí dar uma diminuída no preço para conseguir vender ao consumidor final, né? É com você aí no estúdio. Tem um jeitinho para conseguir levar cada vez mais fruta, mais qualidade para a mesa do brasileiro, né? Obrigado, viu, Gustavo? Uma ótima tarde para você. Se a gente não se falar mais, um excelente ano de 2022 também para você. E agora a gente troca de assunto aqui, vamos falar de café. Você acompanha comigo o mercado futuro do café arábica na Bolsa de Nova York. Nos contratos para março de 2022, $2,26 mais 60, uma queda de 1%, variação negativa aí de 1%. Nos contratos para maio de 2022, $2,26 mais 60 libra-peso, queda de 1,02%. Nos contratos para julho de 2022, $2,25 mais 85, queda de 1,09%. Nos contratos para setembro de 2022, $2,24 mais 85, queda de 1,20%. E você acompanha comigo agora outras cotações do café. Você acompanha comigo agora o mercado futuro do café na Bolsa de Londres. Nos contratos para janeiro de 2022, $2.485 a tonelada, alta de 0,12%. Nos contratos para março de 2022, $2.373 a tonelada, alta de 0,38%. Os contratos para maio de 2022, $2.312 a tonelada, alta de 0,34%. Nos contratos para julho, $2.285, alta de 0,08%. Você acompanha comigo agora mais cotações do café arábica e também Conilon. Bom, tem mais uma paradinha, mais um intervalo comercial. Logo depois, na volta, você vai conferir comigo o assunto. A gente vai mudar para carne bovina. Você vai conferir uma entrevista que o Walter Pulga Júnior fez com o analista de mercado, o Maurício Nogueira. Ele faz aí um balanço desse ano de 2021 e já fala também das possibilidades do mercado pecuário para 2022. Eu volto já. Estou de volta. A propaganda recentemente veiculada por uma instituição financeira propondo redução no consumo de carne repercutiu negativamente na pecuária brasileira.
Sobre este assunto, Walter Poga Júnior conversou com um dos mais respeitados analistas do mercado pecuário, Maurício Nogueira. Para o analista, esse tipo de difusão de informação mentirosa é mais comum do que a princípio se imagina. Confira aí. E em todo o setor pecuário, as reações contra aquela propaganda do Bradesco continuam nesta semana toda. Eu tenho comigo Maurício Nogueira, que acompanha o desenrolar das discussões e dos problemas que envolvem essa movimentação. E eu pergunto, Maurício, como você vê essa situação em que um dos bancos mais importantes do Brasil se meteu? Puga, bom, isso é muito comum, tem acontecido com muita frequência nas empresas grandes que querem trabalhar a agenda de sustentabilidade, mas não se preparam de acordo. Então a gente tem muito modismo, muitas meias-verdades que têm sido divulgadas. Aí esse pessoal vai fazer alguma campanha publicitária e não toma cuidado com a fundamentação dos argumentos que são levados. E aí você acaba criando um constrangimento com o setor todo. Então, nessa vez aí, agora, a véspera de Natal, provavelmente com toda a equipe do banco que pode tomar decisão aí em recesso, né? Você tem um constrangimento desse criado com a pecuária por causa de uma informação que ela é embasada numa mentira, né? Então, a gente já tem dados, inclusive os ambientalistas mais sérios sabem que o único impacto causado pela pecuária é quando você tem a mudança de uso da terra, né? Então, a gente já discutiu aqui várias vezes a questão do desmatamento, que é uma responsabilidade da sociedade, mas acaba virando pasto. Aí sim eu teria emissões de carbono que está lá retido em árvores, né? Agora, no caso do bovino, da produção de carne, a gente tem vários dados a considerar. Um deles é que você tem o pasto removendo o carbono, e você também está emitindo um carbono que já está na atmosfera. Então, a gente precisa ter cuidado com essas campanhas, né? Principalmente as empresas que não são do ramo, ter um pouco mais de cautela na hora que for divulgar. Esse constrangimento aí vai demorar um pouquinho para sair, o setor, claro, vai pressionar, principalmente porque muito da carteira do banco é relacionada com pecuária, seja na indústria de insumos, seja com agroindústrias ou com os próprios pecuaristas. Então, o banco provavelmente vai precisar fazer uma carta um pouquinho melhor do que já foi feito até agora, porque até o momento nenhum esclarecimento em relação à pecuária foi feito, né? Isso o setor tem cobrado. Eu quero saber se a posição é aquela mesmo ou não. Vamos falar um pouquinho da responsabilidade do pecuarista nesse processo. O pecuarista está consciente desse movimento mundial que exige transparência, esclarecimento. O pecuarista está respondendo à altura para a sociedade sobre o que ele faz no campo? Puga, a gente precisa avaliar duas coisas. A gente precisa pegar primeiro a população de pecuarista como um todo, né? E, em segundo, quais são aqueles pecuaristas que são responsáveis pelo grande volume de carne comercializado. E não estamos falando aí de grandes pecuaristas, nós estamos falando da classe média dos produtores, né? Produtores médios. Esse produtor que aplica tecnologia, que vem desenvolvendo, que vem melhorando o gado, que vem alimentando os frigoríficos que estão se modernizando, que há anos exigem melhorias no processo, esse pecuarista é extremamente consciente dessa necessidade. Então, quando a gente avalia a produção de carne e a exportação, nós não temos problema, né? Agora, quando a gente pega o todo, nós temos muita gente ainda que a gente precisa sensibilizar, precisa explicar, precisa de treinamento, precisa informação, a gente precisa da ferramenta que possibilite que o conhecimento gerado em centros de pesquisa ou em universidades chegue nesse produtor. Nós precisamos um pouco mais de coesão. Isso a gente tem discutido, inclusive, com os ambientalistas, que quando eles falam de sustentabilidade, eles estão esquecendo o fator social. Se eu esquecer o fator social, nós vamos ter um problema ambiental, um problema econômico lá na frente. Então, vamos colocar assim, a produção de carne, o grande volume que é produzido de carne vem da mão de pessoas conscientes? Vem. Aí a gente pode dizer, sem medo de errar, né, inclusive com base em dados do último censo,
que entre 80% e 90% do que é movimentado vem de produtores modernos. Né? Então, nesse ponto, o consumidor pode ficar tranquilo que a produção de carne não afeta alguma relação, algum impacto ambiental. Nós temos outros fatores, outros drivers movimentando questões que ainda são problema, que infelizmente acabam vindo para a conta da pecuária. Mas não é o consumo de carne que causa isso, são outros problemas. Num artigo recente que você escreveu, trabalhou junto com Pedro Camargo Neto, um conhecido pecuarista, autoridade em pecuária no Brasil, há aí uma análise do crescimento do rebanho bovino entre 1990 e 2020, rebanho mundial, com base em números compilados pela FAO, pelo USDA, pelo IBGE, aumentou 230 milhões de cabeças, o equivalente aí a pouco mais de 16% em 30 anos. Aliás, nesse artigo, você ressalta que o Brasil, nesse período, teve um rebanho que aumentou 44 milhões de cabeças, o equivalente aí a quase 30% nos mesmos 30 anos. Esse aumento justifica essa preocupação com a emissão de metano? Ou faltam argumentos para o pecuarista mostrar que isso, na verdade, veio a bem da sociedade? Hugo, até foi a ideia desse artigo, né, foi uma provocação do Dr. Pedro, e muito interessante, porque se você for ver, né, qual é o conceito do metano emitido pela fermentação entérica dos bovinos? É um metano que já está na atmosfera. Se ele dura 12 anos, ele já durava 12 anos, assim por diante, né? Então, qual é o raciocínio do Pedro, né, que nos motivou a escrever esse artigo? Em tese, a fermentação entérica deveria ser contabilizada apenas pelo saldo de aumento do rebanho ou redução. Então, nós fizemos um cálculo simples, né? Nós pegamos o que aconteceu de aumento do rebanho nesse período e o que aconteceu de aumento de produção de carne. E a gente vê uma dinâmica bem interessante. Então, se você pegar no mundo todo, vamos falar em aumento anual, para a gente não ficar em grandes números, né? O rebanho mundial de 1990 até hoje aumentou 0,5% ao ano, enquanto a produção mundial de carne aumentou 0,8% ao ano. Então, nós estamos melhorando o desempenho da pecuária. Em termos de oferta de proteína por aumento nas emissões, nós estamos ganhando eficiência. Agora, quando eu venho para o Brasil, que é um país tropical e que a gente está nos primeiros passos, né, da evolução tecnológica da pecuária, lembra que isso é muito recente, a gente teve aí décadas de ajuste de estoque, e se a gente for analisar com rigor, a pecuária brasileira está dando saltos tecnológicos muito rápidos a partir de 2015. Mas, enfim, se a gente pegar o mesmo raciocínio, o rebanho brasileiro nesse período aumentou 0,8% entre 1990 ao ano, né, 0,8% ao ano, entre 1990 e 2020, e a nossa produção de carne aumentou 3% ao ano, Puga. Então, a nossa eficiência de entrega por aumento nas emissões, ela é muito maior que a média mundial. Agora, eu queria só fazer uma ressalva aqui. Independente se nós vamos calcular no rebanho todo, que é o critério usado hoje, e a proposta do artigo é calcular no saldo, lembra que o bovino, via fermentação entérica, ele emite um metano que já está na atmosfera. Ele não aumenta a quantidade de metano, a quantidade de carbono na atmosfera. Isso já foi retirado via plantas para passar pelo bovino e ser emitido. Então, nós ainda defendemos a tese, né, como setor, de que o ativo ambiental da pecuária é muito subestimado, enquanto os passivos são superestimados. A gente precisa equilibrar o jogo para não chegar em decisões erradas, né? Decisões, inclusive, que depois vão impactar o acesso da população à carne. Todo mundo reclamando hoje de produção de carne. Como que você acha que isso é resolvido? Com aumento de oferta ou com redução de oferta? Né? Então, você vê campanhas como essa, que a gente começou aqui a reunião, falando para diminuir o consumo de carne, você lá na frente vai impactar justamente o consumidor mais pobre e o produtor também mais humilde. Então, esse é o resultado prático de campanhas que são feitas com base em desinformação e não informação correta. Produtor rural,
O pecuarista, ele está consciente, ele tem ido à sociedade, ele tem argumentado esses dados que a ciência já mostrou? Pulga, o produtor tem sim essa intenção, o produtor tem se movimentado, as lideranças estão cada vez mais bem informadas, mais bem articuladas para chegar ao grande público, né? O problema é que entre o produtor e tentar estar consciente de que tem que conseguir, a gente tem um espaço muito grande. E aí eu meço até pelas nossas iniciativas aqui. Toda vez que a gente tenta colocar na grande mídia algum artigo esclarecedor, vem uma enxurrada de gente que não é do ramo colocando o contrário. Então nós temos também que melhorar a comunicação do agro, e isso não é função só do produtor. Eu não posso jogar essa conta toda no produtor, né? Então, de novo, no exemplo do banco, um player importante para o setor, né, que financia o aumento de produção, financia confinamentos, colocar uma desinformação dessa atrapalha, né? A gente perde a nossa capacidade de comunicação. Então, a responsabilidade não é só do pecuarista. Lembra que a gente, cada real que é movimentado dentro de uma fazenda, a gente circula entre 4 a 6 reais em alguma outra etapa da cadeia produtiva. Então, a hora que a gente vai tentar criar alguma estratégia de comunicação com o setor, isso tem que envolver a indústria de insumos, tem que envolver a agroindústria, tem que envolver a pesquisa, tem que envolver todo mundo que faz parte desse processo, né? Esclarecimento. Falta esclarecimento ainda. Falta muito. Falta esclarecimento e falta a gente ter uma frequência de comunicação adequada. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira, pecuarista, homem que vem de uma família de pecuária, acompanha há décadas a evolução da pecuária brasileira, está aí a posição, né? Esclarecimento, né? Ou seja, ir a público e deixar claras as posições que a ciência, aliás, já comprovou. Agradeço mais uma vez a entrevista de Maurício Nogueira, Walter Pulga Júnior de São Paulo. Eu lembro que tem mais informações sobre este assunto lá no portal spa1.com. Bom, pessoal, essa edição do Agricultura BR está chegando ao seu final. Eu quero agradecer demais a sua companhia ao longo desse mês de dezembro. Amanhã tem uma programação especial para você conferir por aqui. Na segunda-feira, Fabiano Reis está de volta de férias já, reassume aí o programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Um feliz 2022 para todo mundo. Tchau, tchau.